Amém, irmãos? Vamos dar continuidade e hoje finalizar o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Nesse capítulo 17, nós abordamos 3 tipos de espiritualidade, que são identificadas aqui. Nós abordamos primeiro a espiritualidade do monte, nos primeiros versículos, que é aquela espiritualidade que define como os discípulos, os 3 discípulos que estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, como eles interpretaram todo aquele momento, como eles se surpreenderam e quiseram estar ali por mais tempo, e permanecer naquele lugar. Depois nós vimos sobre a espiritualidade de Jesus e percebemos como deve ser a nossa espiritualidade através do entendimento de como é a espiritualidade de Jesus. E hoje nós vamos ver um pouco sobre a espiritualidade do vale agora. A espiritualidade do vale é aquela que nós devemos viver. Uma nós praticamos, a outra nós devemos viver de forma prática, é o que nós devemos fazer. É onde nós devemos estar, praticando as verdades e a vontade do nosso Deus. Amém? Vamos ler o texto então, Mateus capítulo 17, dos versículos 14 até o 21. Diz assim o texto: Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por qual motivo, nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade eu lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhes será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Irmãos, haviam 9 discípulos reunidos ali. Lembrando que Jesus estava no Monte da Transfiguração com 3 dos seus discípulos, E quando ele desce, quando eles voltam lá para o vale, quando eles descem do monte, eles são surpreendidos aí por essa situação. A realidade estava batendo a porta, Estava lá tudo muito bem, tudo muito bonito, tudo muito glorioso no monte, uma alegria só. Mas quando eles descem, a realidade bate a porta. O choque de realidade vem à tona. Agora estamos aqui, nós, diante daquilo que nós somos chamados para fazer. E eles se deparam ali com um grande fracasso. Os 9 discípulos que ali ficaram, fracassaram naquela missão. E a razão pelo qual aqueles discípulos fracassaram era a mesma razão pelo qual os outros 3 discípulos que estavam com Jesus no monte também não conseguiram entender o que estava acontecendo lá no monte. Em vez deles estarem em um espírito de oração, vivendo ali aquele momento em oração, eles estavam discutindo, com os religiosos. E aí nós podemos aprender algumas lições importantes aqui com isso. Primeiro é que no vale há pessoas sofrendo no cativeiro do diabo sem encontrar na igreja a solução dos seus problemas. O texto nos mostra um pai desesperado. O inimigo havia entrado, possuído o seu filho, estava destruindo a sua família. E aquele jovem, o texto, não aqui de Mateus, mas lá em Marcos capítulo 9, versículo 18, vai dizer que aquele jovem estava possuído por uma casta de demônios,
E em meio ao desespero ali daquele pai, ele correu até os discípulos de Jesus, pensando que ele seria ajudado, né, pelos discípulos. Só que eles não tinham poder para agir naquele momento. Isso já nos leva a uma reflexão aqui, irmãos, que nós precisamos pensar. Será que nós, como igreja, temos oferecido resposta para uma sociedade que está marcada pela dor, pela falta de esperança? Nós temos enfrentado de fato as forças de Satanás? O conhecimento por si só, ele não é o suficiente. É necessário revestimento do poder de Deus. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, vai dizer: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse trecho é que no vale existem pessoas desesperadas, precisando de ajuda. Mas os discípulos estavam ali perdendo tempo em discussões infrutíferas. Vamos ler Marcos, capítulo 9? Marcos 9, do 14 até o 18. Diz assim, ó: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. Esse aqui é o mesmo relato, tá, irmãos? E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: mestre, eu trouxe até ao Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Aqui o relato de Marcos é ainda um pouco mais tenebroso, né? Um pouco mais detalhado e um pouco mais assustador. E quando nós vemos isso aqui, irmãos, nós percebemos que o diabo, ele agia livremente ali, enquanto os discípulos estavam ali preocupados e empenhados com seus debates desnecessários com os escribas, sem realmente confrontar o inimigo. Então, em vez deles servirem, eles estavam gastando a sua energia com disputas, com discussões desnecessárias. É claro, irmãos, que em certos momentos uma discussão ela pode ser necessária. Existem discussões que exortam, existem discussões que ensinam, que corrigem rotas. Só que quando a nossa vida, a vida cristã, ela se resume a discussões que não trazem uma ação prática, que tenha o poder de transformar uma vida, nós caímos na armadilha de Satanás. Muitas vezes nós passamos anos discutindo temas interessantes em aulas, congressos, retiros, só que nós não colocamos nada em prática. Nós sabemos muito, mas nós fazemos pouco. Nós falamos muito, mas realizamos pouco. E esse episódio mostra que os discípulos estavam ali mais preocupados em responder aos seus opositores do que em cumprir a missão. É parecido, irmãos, com o que acontece hoje nos nossos dias, quando nós pensamos na política do nosso país. 99% das discussões sobre política no nosso país não possuem um valor sincero e verdadeiro. Nós vemos políticos que não estão interessados verdadeiramente em solucionar os problemas da população. A maior parte das movimentações políticas do nosso país hoje se resumem em ver quem tem mais poder. São pessoas egocêntricas, pessoas que amam o poder e que vivem as suas vidas buscando ter cada vez mais poder. E isso é perigoso, irmãos, porque discussão sem ação gera paralisia, tanto na área espiritual, como também no nosso cotidiano, nas nossas relações.
Por exemplo, ainda falando dessa questão política, nós podemos ver acontecer com muita frequência um determinado partido político sugerindo uma determinada pauta para ser solucionada, mas porque é de um determinado partido, um outro lado se opõe, mesmo essa pauta sendo boa, sendo algo que vai favorecer a população, mas porque é do outro lado, não serve, não presta. E isso, irmãos, tanto de quem é de esquerda, como quem é de direita, quem é de centro, é sempre isso. Irmãos, discussão sem ação prática não nos leva a lugar algum. As discussões, elas precisam acontecer com o objetivo de trazer soluções. Isso seja num contexto espiritual, seja num contexto político, seja no meio seja em qualquer lugar. O inferno se alegra quando a igreja se fecha em quatro paredes e vive entretida com debates, com discussões, enquanto o mundo morre sem experimentar o poder de Deus, um poder transformador do Evangelho. Infelizmente, há muita falação, mas pouca unção no nosso meio. Há muita teoria, mas pouca prática. Multidões carentes ao nosso redor e pouca ação da igreja, pouca participação da igreja. Neste momento atual em que nós vivemos, nós vemos uma igreja muito mais engajada com a política do que com ações práticas. Ações que de fato transformam vidas. A igreja, irmãos, nunca precisou de um partido político para ser igreja. Para fazer o bem, para amar, para fazer ação social. A igreja é quem transforma a sociedade através dessas pequenas ações. E não o contrário, nós não precisamos nos envolver a este ponto. Em terceiro lugar, no vale, enquanto os discípulos discutiam, um poder demoníaco estava agindo livremente, sem ser confrontado. E este é o problema, irmãos, de nós focarmos tanto em discussões, sem olharmos para o que está acontecendo ao nosso redor. O diabo está fazendo a festa ao nosso redor, enquanto nós estamos preocupados com os pormenores da vida. E nesse ponto, nós precisamos ter cuidado com dois extremos, que são muito perigosos em relação à realidade espiritual. O primeiro perigo é o perigo de subestimar o inimigo. Muitos liberais, muitos incrédulos no nosso meio negam até a existência de Satanás, a existência dos demônios. Consideram o diabo apenas como uma figura simbólica, mitológica. Só que quando nós negamos a realidade espiritual de Satanás, irmãos, nós estamos caindo justamente na armadilha mais clássica do diabo, que é a de convencer as pessoas que ele não existe. Porque aí fica muito mais fácil dele atuar, dele agir, dele enganar. E o segundo, o outro extremo, o outro lado desse perigo é nós superestimarmos o inimigo. Ou seja, é nós darmos a ele um poder e um destaque maior do que nós deveríamos dar. Existem alguns grupos, algumas igrejas que se levantam e falam mais do diabo do que de Cristo. Pregam mais sobre exorcismos do que sobre arrependimento e mudança de vida. Muitos vivem como se fossem caçadores de demônio. Começam a ver demônio em tudo, em todos, em tudo que acontece. Isso também não é saudável, irmãos, porque acaba tirando do homem as suas próprias responsabilidades. Como se tudo fosse culpa do diabo e nada responsabilidade nossa. Por isso que os dois extremos são prejudiciais, porque desviam os nossos olhos do centro, que é o poder e a autoridade de Jesus. Satanás existe, ele tem poder para destruir uma vida, mas o poder e a autoridade maior e soberana está sobre Cristo. E como exatamente se manifestava aquele poder maligno no vale, quando os discípulos de Jesus desceram? Ali, irmãos,
Em primeiro lugar, a característica desse poder maligno era que era um poder profundamente destrutivo. A possessão, ela fazia, segundo o relato de Marcos que nós lemos, fazia aquele menino ranger os dentes, convulsionar, se lançava no fogo e na água, numa tentativa constante de matá-lo. Às vezes, pode até ser confundido com os sintomas de uma epilepsia, de uma doença mesmo. Só que nesse caso não era uma doença física. Porque além desses comportamentos aqui, o texto diz que esse espírito maligno também tornava aquela criança surda e muda. Então os ataques eram tão frequentes, tão violentos, que aquele garoto estava definhando, sem vontade de viver. Uma outra característica desse poder maligno era que o texto nos mostra, né, é que atingia até mesmo as crianças. O poder de Satanás atinge também os mais jovens. A palavra original traduzida como menino aqui no texto, irmãos, ela se refere a uma criança desde o período em que essa criança ainda é um feto no útero da sua mãe, até a sua primeira infância. Isso mostra que o diabo não poupa nem mesmo aos mais novos. Irmãos, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Enquanto nós, como seres humanos, não nos rendermos aos pés da cruz, reconhecendo a nossa miséria e a nossa necessidade de Cristo, somos vulneráveis. Somos vulneráveis. Aquele menino estava sob uma influência demoníaca desde cedo. O texto não diz quantos anos aquele menino tinha, mas pela descrição, pela palavra utilizada aqui, dá para nós entendermos que nem sequer era um jovem, um adolescente, ainda era uma criança. Uma criança. Talvez aí abaixo dos seus 10 anos de idade. Então, irmãos, pense, se Satanás investe até mesmo contra as crianças, imagine contra nós, contra os adultos. E isso também nos ensina e nos traz um alerta sobre o quanto nós precisamos trabalhar com mais vigor, com mais fervor na evangelização e no cuidado, seja das nossas crianças, como dos adultos, de qualquer pessoa ao nosso redor, porque todos estão sujeitos aos ataques de Satanás. Nós temos a certeza, irmãos, de que se é possível que todos sejam oprimidos pelo mal, inclusive crianças, também é possível que sejam cheias do Espírito Santo de Deus. E cabe a nós, como instrumentos do ID, levar o Evangelho a toda criatura, independente da idade. Uma terceira característica é que esse poder maligno agia com crueldade. Aquele menino era o filho único naquela família. A dor de seus pais era uma dor imensa. O coração de Jesus, então, sendo o filho unigênito do Pai, se compadecia daquela família. Onde os demônios atuam, irmãos, há sempre sinais de desespero, de destruição, de morte. Pastor José está aqui, um especialista na área. Tenho certeza que ele já viu coisas aterrorizantes durante todo o seu ministério. Para o diabo, irmãos, não basta ter o governo da vida de uma pessoa. Ele sente prazer em humilhar. Ele sente prazer em ver uma vida definhando mesmo. E quando esses demônios não são confrontados, a ação deles não encontra limites. E uma outra característica que nós vemos, irmãos, sobre o vale, é que os discípulos estavam sem poder para enfrentar as trevas. Mas por quê? Por qual motivo? Já que eles caminhavam com Jesus, eles viam os milagres de Jesus, recebiam os seus ensinamentos de perto, por que eles não conseguiram? Nós podemos entender que, primeiro,
existem diferentes níveis entre os demônios. Irmãos, o diabo é organizado, tá? Não pense você que ele vai sair por aí quebrando tudo, chutando o pau da barraca, como qualquer um. Não, ele é organizado. Há uma hierarquia em seu reino. Alguns são mais fortes do que outros. Em segundo lugar, os discípulos não haviam orado. Eles estavam preocupados com discussões sem o menor sentido, sem o menor proveito, e não estavam orando. O poder espiritual, irmãos, não nasce da nossa força. Ele vem da dependência do Senhor. Os judeus, eles usavam a expressão remover montanhas como uma forma de falar sobre uma superação, sobre superar grandes desafios, grandes dificuldades. E Jesus ensina que a fé verdadeira se apropria dos recursos do céu, os recursos divinos, para assim poder vencer aquilo que é impossível. Uma outra situação, os discípulos não haviam jejuado. Tem uma frase do Charles Spurgeon que diz o seguinte: aquele que quiser vencer o demônio, em certos casos, deve primeiro vencer o céu por meio da oração e a si mesmo pela autonegação. O jejum, irmãos, é uma prática espiritual que nos leva a um esvaziamento de nós mesmos. E isso demonstra a nossa dependência total do poder de Deus. E uma quarta característica e uma quarta razão pela qual os discípulos não conseguiram ali lidar com aquela situação é porque eles tinham uma fé fraca. A fé, ela não olha para os obstáculos. A fé, ela se apoia exclusivamente nas infinitas possibilidades que o Senhor nos traz. Quando Jesus disse ao pai daquele jovem: se podes, tudo é possível ao que crê, é o que diz o versículo 23 de Marcos 9. Ele estava lembrando aquele homem, aquele pai, que a fé verdadeira abre espaço para a ação do poder de Deus. Em uma outra oportunidade, Spurgeon também disse o seguinte: nossa fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas, se for viva e verdadeira, ela nos une ao Deus onipotente. Não é o tamanho da nossa fé, irmãos, é o quanto ela existe, o quanto ela é verdadeira. Você percebe o peso do que Jesus está falando aqui? Um grão de mostarda, acredito que todos aqui já tenham visto o tamanho que é um grão de mostarda. É quase imperceptível aos olhos, de tão pequeno que ele é. É muito pequeno. E Jesus está falando que se a nossa fé for do tamanho desse grão aí, as coisas vão acontecer. Então não importa, Jesus não está falando que nós precisamos ter a fé do tamanho de um Boeing, do tamanho de um navio. Ela pode ser pequena, do tamanho de um grão de mostarda, mas ela precisa existir. O grão de mostarda, ainda que pequeno e quase imperceptível aos olhos, ele existe. Talvez a fé daqueles discípulos não existisse ainda. Talvez a nossa fé ainda não exista também. Se ela existir, isso aqui é Ele quem está falando, irmãos, é Jesus. Nós não precisamos levar aqui ao pé da letra, no sentido literal, de que nós de fato daremos ordem a uma montanha e essa montanha andará de um lado ao outro, porque isso não tem a menor razão de ser, a menor precisão de acontecer. Mas ele está falando sobre as circunstâncias das nossas vidas que parecem ser impossíveis, como parecia ser impossível para aqueles 9 discípulos que estavam ali diante de uma criança endemoniada e não conseguiam agir, não conseguiam fazer nada. É isso que ele está dizendo. Nossa fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas se for viva e verdadeira, ela nos une ao Deus Todo-Poderoso. Diante disso, irmãos, nós precisamos trazer para a nossa realidade e pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, a igreja precisa ser resposta no vale e não parte do problema. Aquele pai aflito, desesperado com a situação do seu filho, foi correndo aos discípulos
esperando encontrar uma solução para aquilo. Mas ele não encontrou. Ele não encontrou alguém que pudesse o ajudar com aquela situação. Isso nos mostra, nos lembra, irmãos, que o mundo ainda busca respostas na igreja. O mundo ainda espera que nós, como igreja do Senhor instituída neste mundo, sejamos resposta para os problemas, para as dores, para as angústias, para as possessões demoníacas, como neste caso. Quando nós, como discípulos, como igreja, falhamos na nossa dependência do Senhor, irmãos, nós deixamos de ser instrumentos de esperança, e as pessoas ao nosso redor permanecem escravas de Satanás. Isso não fala necessariamente, irmãos, de uma possessão demoníaca, mas existem pessoas que são escravas de Satanás, ainda que não sejam possuídas por ele, ainda que não necessitem de um exorcismo. Pessoas que são escravas dos seus pecados, dos seus ídolos construídos em seus próprios corações. Muitas vezes nós estamos oferecendo conhecimento, debates, grandes eventos e grandes programações, mas pouco poder espiritual. E nós precisamos entender que nós não devemos abrir mão de um para ter o outro. Nós precisamos ter os dois. Esse conhecimento precisa se tornar algo prático nas nossas vidas. As pessoas estão feridas, irmãos. As famílias estão destruídas. Jovens dominados pelos vícios, prisões espirituais, pecados. E a igreja não pode se limitar a apenas apresentar teorias, a apenas ser um grupo de pessoas que estão cuspindo regras para as pessoas. Nós precisamos manifestar o poder do Evangelho. Novamente, como Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Esse poder, irmãos, se traduz em ações. O poder de Deus é manifestado àquele que sofre de fome, quando nós o alimentamos. Então nós precisamos pensar, irmãos, será que as pessoas encontram em nós instrumentos de libertação e cura? Ou será que nós estamos representando apenas alguns discursos vazios para elas? E irmãos, nós não temos que esperar a igreja criar um grupo de evangelismo para agir dessa forma. Nós somos esses que agem, que fazem o evangelismo diariamente, nos nossos trabalhos, na nossa escola, na faculdade, seja onde for. Nós somos chamados a ser instrumentos de libertação individualmente também. É óbvio que a igreja precisa agir em união também, mas nós precisamos, irmãos, agir também individualmente. Em segundo lugar, irmãos, a verdadeira fé depende de oração e jejum. Jesus deixou muito claro que os discípulos não puderam expulsar aquele espírito maligno por causa da pequenez da sua fé. Ele ainda diz, esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. O ensino aqui é muito claro. Uma fé viva, ela não se produz por esforço humano ou por técnicas religiosas. Uma fé viva, ela se produz por uma vida de intimidade com Deus. Ela é cultivada por meio da leitura da palavra, da oração e do jejum. A oração, irmãos, ela nos conecta com o poder de Deus. O jejum, ele nos ajuda a quebrar o nosso orgulho, a disciplinar o nosso corpo, a declarar a nossa dependência total do Senhor. Não é sobre só ficar sem comer, só ficar sem
utilizar redes sociais, celular, não é só sobre isso. É sobre manifestar a nossa dependência de Deus. É mostrar que nós precisamos dele acima de tudo, acima de qualquer coisa. Não se trata de práticas mecânicas, mas sim de uma vida espiritual, irmãos, que reconhece a nossa própria fraqueza e que se apoia na força do Senhor. Jesus nos ensina que o poder para vencer o mal nasce na comunhão com Deus e na autonegação, no abrir mão dos nossos próprios desejos e impulsos, do abrir mão de nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Hoje, irmãos, nós vivemos com pressa. Nós vivemos muitas vezes de forma superficial. Nós vivemos muitas vezes incluídos e inseridos em um ativismo religioso muito grande. Nós vivemos muitas vezes desejando tudo ao nosso redor, mas nós não temos interesse naquilo que é de Deus. Muitas vezes, como nós aprendemos no domingo retrasado, muitas vezes nós somos de uma igreja, mas não pertencemos a ela. Nós fazemos de tudo ali. Nós participamos, nós viemos, nós falamos, nós trabalhamos. E isso se torna um ativismo. Isso se torna algo pesado, cansativo. Não há amor no que nós estamos fazendo. E isso acaba anulando a nossa vida espiritual. Por mais que nós estejamos com uma casca de espiritualidade, de quem vai à igreja, de quem lê a Bíblia lá no meio, de quem bate palma, levanta a mão, ora, grita aleluia, nós matamos a nossa vida espiritual de fato. A nossa espiritualidade está morta. Nós acabamos, irmãos, nos tornando fracos espiritualmente, porque não cultivamos o lugar secreto com Deus. Por isso, nós precisamos recuperar o valor da oração perseverante, de um jejum sincero, da leitura com atenção, do estudo da palavra, da meditação na palavra, para que isso se torne de fato os meios que irão fortalecer a nossa fé no poder do Espírito. E por último, uma fé verdadeira, ainda que pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Jesus diz que se nós tivermos essa fé deste tamanho, nós podemos dizer a um monte que se move e ele se moverá. Isso é muito marcante, irmãos, justamente por isso, porque não importa o tamanho da fé, mas sim a qualidade dela, a existência dela. Uma fé genuína, irmãos, mesmo que pequena, é suficiente para abrir espaço para o agir de Deus, porque ela não olha para as próprias forças ou para os próprios recursos, ela fita os seus olhos no poder do Senhor. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, incapazes, com uma fé vacilante, mas o que Jesus está nos ensinando é que nós não precisamos de uma fé gigantesca. Nós precisamos de uma fé genuína, verdadeira, plantada em Cristo. O grão de mostarda, ele é pequeno, mas ele existe, ele é vivo, e quando ele é plantado, ele cresce, ele frutifica, ele vira uma das maiores hortaliças, transformando a realidade à sua volta. Então, da mesma forma, irmãos, uma fé sincera, ela pode realizar coisas grandiosas, porque ela está enraizada em Deus. E esse realizar de coisas grandiosas não é para o nosso orgulho, não é para o nosso envaidecimento, nosso engrandecimento, não é para sermos vistos, notados, não, é para a honra e glória do Senhor. A nossa fé deve ser manifestada para que o nome de Jesus seja glorificado. Por isso, irmãos, mesmo em situações aparentemente impossíveis, como a situação daquele menino, daquela família, em situações de enfermidades, em situações de problemas familiares, conjugais,
de relacionamentos, lutas espirituais, crises pessoais das mais diversas. Uma fé que é viva pode nos levar a experimentar do mover do Senhor. A nossa fé pode ser pequena como um grão de mostarda, mas se ela for viva, verdadeira e existente, ela nos unirá ao Senhor. Isso é o suficiente para nós. Então, diante disso tudo, irmãos, nós aprendemos que não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o nosso conhecer, não é sobre o nosso poder. Tudo é sobre o poder de Jesus. Ele é o libertador que vence o mal. Ele é o nosso intercessor que irá nos conduzir ao Pai. Ele é o Senhor que sustenta a nossa fé. Então, se nós permanecermos nele, mesmo com uma fé pequena, do tamanho do grão de mostarda, nós veremos montanhas sendo movidas em nossas vidas. Porque em Cristo está todo o poder, toda a vitória. É nele, irmãos, não é por nós, não é pela nossa capacidade, pelo nosso poder. É por quem Ele é pelo que Ele faz. Amém?